Se você já recebeu uma ligação no meio da madrugada, sabe o quanto isso mexe com a gente. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que você está prestes a ouvir agora. Ela nunca foi do tipo que se assusta fácil. Mariana sempre dizia que medo era coisa da cabeça, que histórias de terror só funcionavam com quem queria acreditar nelas. Mas tudo mudou naquela noite, a noite em que o telefone tocou às 3h11 da manhã. O som foi tão alto que ela acordou com o coração disparado. Não era o toque do celular, nem da linha fixa comum. Era um som antigo, metálico, como aqueles telefones de disco dos anos 80, ecoando dentro do apartamento. Só que ela não tinha nenhum telefone assim em casa. Mesmo assim, o toque continuava, insistente, vibrando como se viesse de todos os cômodos ao mesmo tempo. Ainda sonolenta, Mariana se levantou e seguiu o som, passando pela sala mergulhada na escuridão. A cada passo, parecia que o toque mudava de lugar. Primeiro perto do sofá, depois perto da cozinha, depois no corredor. Quando acendeu a luz do quarto, finalmente viu, em cima da cômoda, um telefone antigo, preto, pesado, com disco giratório. Ela nunca tinha visto aquele aparelho antes. Nunca comprou, nunca trouxe nada parecido para casa. O aparelho tocava, mas o disco vibrava sozinho, tremendo como se alguém estivesse discando do outro lado. Como se a chamada viesse de algum outro tempo, de algum lugar que não deveria existir. Um arrepio gelado percorreu toda a extensão da coluna de Mariana. Ela pensou em ignorar, desligar, jogar aquilo pela janela. Mas o toque parecia insistir nela, chamar por ela, como se soubesse exatamente quem estava do outro lado da linha. Sem pensar demais, ela atendeu, encostou o fone no ouvido, silêncio. Nenhuma voz, nenhuma respiração, nem mesmo o ruído típico de ligações. Apenas um silêncio profundo, opressivo, quase agressivo. De repente, um som baixíssimo começou a surgir. Algo parecido com um sussurro arrastado, difícil de entender. Não parecia alguém falando com ela. Parecia alguém tentando alcançá-la. E então, a frase surgiu, distorcida, mas clara o suficiente para paralisar cada músculo de seu corpo. Eu sei onde você está. A ligação caiu no mesmo instante. Quando Lara finalmente desligou a chamada desconhecida, o apartamento pareceu silencioso demais, como se o som tivesse sido drenado do lugar. Ela ficou parada no meio da sala, ainda com o telefone na mão, esperando que o coração desacelerasse. Mas o que mais a incomodava não era o que tinha ouvido, e sim que não tinha. Aquela respiração abafada, irregular, parecia mais próxima do que deveria estar. Ela tentou se convencer de que era apenas alguém pregando uma peça. Talvez um número errado, talvez uma gravação. Mas, conforme ia repetindo essas explicações para si mesma, começou a perceber que estava fazendo aquilo apenas para tentar se acalmar, não porque acreditava realmente. Aquela noite foi a primeira em semanas que ela decidiu dormir com todas as luzes acesas. O cansaço a derrubou no sofá, mas o sono não veio fácil. Cada pequeno ruído do prédio parecia amplificado, a geladeira ligando, um cano vibrando, passos distantes no corredor. Tudo soava como se tivesse sido intencional. Por volta das 3h42 da madrugada, o telefone vibrou novamente. Não tocou, apenas vibrou. E esse detalhe, por algum motivo, deixou a situação ainda pior. Ela sentiu o corpo congelar. Pegou o aparelho devagar, como se estivesse com medo de acordar algo ao redor. Na tela, mais uma vez, aparecia aquele mesmo número sem origem. Mais 00000000. Ela virou o telefone de tela para baixo e o colocou sobre o sofá, tentando ignorar. Mas a vibração continuava, pulsando como um coração desesperado. Uma vez, duas, três. O silêncio entre cada vibração parecia maior que o anterior, como se estivesse dando espaço para algo chegar mais perto. Quando finalmente parou, Lara soltou o ar sem perceber que o estava prendendo. Mas, segundos depois, o telefone acendeu sozinho. Sem vibrar, sem tocar. Ele apenas acendeu, mostrando a notificação de uma mensagem de voz, algo que ela não lembrava de ter configurado. A prévia dizia apenas, áudio, 0h04. O instinto dizia para não ouvir.
Nada de bom começa com uma mensagem de voz de um número inexistente no meio da madrugada. Mas a curiosidade pesa mais quando o medo quer respostas. Com a mão tremendo, ela deu play. Os primeiros 2 segundos foram só estática, mas no terceiro, um som se destacou. Não era respiração desta vez. Era como um sussurro arrastado, muito lento, quase inumano, mas formando palavras. Ela não conseguiu distinguir todas, mas 3 delas eram claras como um corte. Eu estou perto. O telefone caiu da mão dela. Não porque ela quis largar, mas porque seu corpo inteiro entrou em choque. Ela sentiu a pele arrepiar até o couro cabeludo. A sensação era de que havia alguém ali, dentro do apartamento, observando-a ouvir aquela mensagem. Não era apenas medo, era presença. Lara se levantou devagar, sem olhar para os cantos da sala, com a respiração curta e irregular. Ela caminhou até a porta para verificar se estava trancada e descobriu que estava, sim, trancada, mas a corrente de segurança estava solta. Ela tinha certeza absoluta de que a tinha colocado antes de dormir. Lara encarou a corrente pendurada, balançando levemente como se tivesse sido tocada há poucos segundos. Ela tentou racionalizar, dizendo a si mesma que talvez tivesse esquecido, mas a verdade é que aquela corrente era parte do ritual noturno dela. Ela nunca esquecia. A ideia de alguém ter estado ali, ou pior, ainda estar, fez suas pernas ameaçarem ceder. Tentando se manter lúcida, ela deu alguns passos para trás, sem virar as costas para a porta. O telefone ainda estava no sofá, a tela acesa, como se esperasse por algo. Ela olhava para ele como quem observa um animal selvagem, pronto para atacar ao menor movimento. O apartamento parecia menor, como se as paredes estivessem lentamente se aproximando. Ela respirou fundo, decidiu tomar coragem e pegou o celular de volta. Antes que pudesse pensar em quem poderia ajudá-la, o aparelho vibrou novamente. Mas desta vez não era ligação, nem mensagem. Era um alerta, um simples texto que não fazia sentido para nenhum aplicativo comum. Você demorou. A mensagem desapareceu da tela tão rápido quanto surgiu, como se nunca tivesse existido. Lara piscou várias vezes, tentando convencer a si mesma de que estava exausta, de que poderia ter imaginado. Mas o terror tinha uma forma específica de se instalar no corpo, e ela sentiu isso naquele instante, firme como uma mão segurando sua espinha. Ela decidiu então sair do apartamento, pegar as chaves, ir para a casa da irmã ou para qualquer lugar onde houvesse outra pessoa. Correu até a porta e segurou a maçaneta com força. Mas quando tentou girá-la, percebeu que algo estava errado. A maçaneta girava, mas a porta não abria. Era como se tivesse sido trancada por fora. Lara bateu na porta, primeiro com a mão aberta, depois com o punho, depois com os 2 braços. Nenhum vizinho respondeu. Nenhum barulho no corredor. Era como se aquele andar tivesse sido engolido por um silêncio artificial, sufocante, quase calculado. Ela então pensou na varanda. Talvez pudesse gritar lá de fora. Correr para a sacada parecia a única alternativa. Ao abrir a porta de vidro, o vento gelado da madrugada bateu no rosto dela, trazendo um breve momento de clareza. Mas, assim que deu o primeiro passo, o telefone vibrou de novo. Ela olhou para a mão, já sem coragem de checar, mas mesmo assim virou a tela. Lara se abaixou lentamente e pegou o celular com a mão trêmula. Os dedos dela estavam tão frios que mal conseguiam tocar a tela. Quando bloqueou e desbloqueou o aparelho, percebeu algo que a fez congelar. O histórico de chamadas estava completamente diferente. Agora, todas as ligações perdidas tinham a mesma descrição. Todas. Uma fila interminável, rolando para baixo por mais de 1 minuto, repetindo o mesmo texto. Eu estou atrás de você. Eu estou atrás de você. Eu estou atrás de você. Uma onda de náusea subiu por seu corpo. O chão parecia se mover. O celular quase caiu de suas mãos. Ela se virou instintivamente, mesmo sabendo que não deveria, e viu apenas o corredor escuro, parado, silencioso. Mas algo no ar tinha mudado. Algo estava mais próximo. O celular vibrou novamente. Outra mensagem. Lara abriu, com o coração batendo tão rápido que mal conseguia focar. O texto dizia: agora vire à esquerda.
Lara congelou com a ordem: vire à esquerda. A cozinha inteira pareceu ficar mais gelada, como se a temperatura tivesse despencado de repente. Ela estava no centro da sala. À esquerda ficava a porta que dava para o corredor dos quartos. E aquele corredor sempre foi o lugar mais escuro da casa, mesmo com todas as luzes acesas. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos, abafando quase todos os outros sons. Mas não abafou completamente. Lá no fundo do corredor, quase imperceptível, havia um ruído suave. Um arrastar, como tecido sendo puxado pelo chão. Lara não queria olhar. Cada instinto gritava para ficar exatamente onde estava. Mas a curiosidade, o medo e algo que ela não conseguia explicar, quase como se estivesse sendo empurrada, fizeram seu corpo se mexer antes que sua mente decidisse. Lentamente, muito lentamente, ela virou o rosto para a esquerda. O corredor estava completamente apagado. A luz da cozinha mal penetrava a alguns centímetros além da porta. O resto era escuridão sólida, espessa, quase física. E lá, naquela escuridão absoluta, ela sentiu, não viu, não ouviu, sentiu algo esperando. Ela engoliu seco. Então o celular vibrou outra vez. A nova mensagem apareceu imediatamente, como se tivesse sido escrita antes mesmo de ela virar o rosto. Eu disse para você olhar, não para se mexer. O gelo percorreu sua espinha. Como aquilo podia saber? Suas mãos começaram a suar. Lara tentou racionalizar que talvez fosse uma brincadeira cruel de alguém com acesso às câmeras da casa. Mas ela não tinha câmeras. E a precisão era impossível. De repente, a luz da cozinha piscou. 1, 2 vezes. E depois se apagou. A casa inteira ficou submersa em escuridão. Lara soltou um pequeno som, uma mistura de soluço e grito contido. E então ouviu claramente, muito mais perto dessa vez, o arrastar de tecido vindo do corredor. Mas agora não era apenas tecido. Era como se unhas arranhassem o chão entre os passos. E o som se aproximava. Ela, desesperada, abriu a lanterna do celular. A luz tremeu no ar, formando um círculo fraco e instável. Quando apontou para o corredor, a luz iluminou apenas alguns centímetros do chão. O arrastar parou. O silêncio ficou tão profundo que apertava seus ouvidos. E então, seu telefone vibrou novamente. Ela não queria olhar, mas olhou. A mensagem dizia: eu consigo ver sua luz. A mensagem fez-o assumir dos pulmões de Lara. Eu consigo ver sua luz. Era como se, naquele exato momento, algo estivesse observando através da escuridão, não como um intruso comum, mas como algo que vivia nela. A lanterna na mão dela tremia tanto que o círculo de luz parecia pulsar no ar. Ela deu 2 passos para trás, apontando o celular para o corredor como se aquilo pudesse oferecer algum tipo de proteção. A luz revelou apenas o começo do piso de madeira. Nada além disso. Nada além de sombras densas, profundas, impenetráveis. Mas Lara sentia olhos lá dentro. Não sabia onde, nem quantos, mas estavam lá. O arrastar recomeçou, agora mais lento, mais cuidadoso, como se o que quer que estivesse lá estivesse sentindo a luz e evitando-a. Um frio tomou conta das pernas de Lara. A sensação era tão real que parecia que a escuridão estava subindo pelo chão, escorrendo pelas paredes, se aproximando dela. Ela respirou fundo, tentando manter a pouca sanidade que lhe restava. Precisava pensar. Precisava sair dali. Cada músculo do seu corpo implorava para correr para a porta da frente, abrir e fugir sem olhar para trás. Mas, e se ao correr ela desse exatamente o que aquilo queria? E se virar as costas fosse o pior erro que poderia cometer? O celular vibrou de novo. Um som curto, mas se cortou o silêncio como uma faca. Lara fechou os olhos por um instante antes de olhar a nova mensagem. Se você apagar a luz, eu posso passar. Um calafrio violento percorreu sua espinha. O que isso significava? Passar de onde para onde? Ou pior, passar para o lado dela. Seu corpo inteiro começou a tremer. Lara percebeu que estava chorando. Lágrimas silenciosas, quentes, descendo pelo rosto gelado. Ela deu mais um passo para trás, sem desviar o celular do corredor. Mas a lanterna começou a falhar. A luz piscou uma vez, depois outra, depois ficou fraca,
como se algo estivesse drenando energia do aparelho. Ela apertou o botão da lanterna repetidas vezes, desesperada, mas a intensidade continuou diminuindo. E, conforme a luz ia morrendo, o som no corredor ficava mais claro. Agora não era apenas arrastar, era a respiração. Uma respiração profunda, irregular e muito, muito grande. O coração de Lara batia tão forte que parecia ecoar no estômago. Ela sentiu que, se a luz apagasse completamente, não haveria mais tempo de fazer nada. O celular vibrou pela última vez. Uma nova mensagem apareceu na tela, iluminada pela fraca luz restante. Eu estou tão perto agora. A frase "eu estou tão perto agora" parecia vibrar dentro da cabeça de Lara, como se não estivesse apenas na tela do celular, mas sussurrada diretamente dentro dela. A luz da lanterna enfraquecia rápido demais, cada vez mais opaca, como uma vela prestes a morrer. Ela sabia que quando apagasse, algo cruzaria aquela escuridão. Instintivamente, Lara ergueu o celular mais alto, tentando fazer a luz alcançar mais longe no corredor. Mas a lanterna já não obedecia direito. A claridade vacilava, criando sombras que se moviam sozinhas, distorcidas, projetadas para frente como se algo estivesse bloqueando a luz por trás dela, e não à frente. Foi então que Lara percebeu. A sombra dela não estava mais acompanhando seus movimentos. Ela levantou o braço. A sombra ficou parada. Ela deu um passo para trás. A sombra não recuou. A respiração dela travou. Alguma coisa no corredor estava projetando uma sombra que imitava a forma dela, ou algo ainda pior. A sombra era dela, mas estava presa em outro lugar, presa naquela escuridão onde a luz não chegava. O arrastar cessou de vez. A respiração também. A escuridão parecia mais densa do que antes, como se estivesse comprimindo o espaço. Só o coração de Lara fazia barulho. E então, a luz da lanterna apagou. O breu engoliu tudo. Instantâneo, absoluto, espesso. Lara foi alto, quase caindo para trás. O instinto fez sua mão apertar a faca com tanta força que seus dedos doíam. Ela tentou religar a lanterna várias vezes, desesperada, mas o celular não respondia. Nem a luz, nem a tela. Nada. O aparelho estava morto. Mas no meio daquele silêncio sufocante, um som surgiu, lento, arranhado, íntimo. Uma voz, bem atrás dela, tão perto que ela sentiu o ar quente tocar sua orelha. Agora você pode me ouvir sem a luz. Lara travou completamente. A voz atrás dela era impossível de descrever. Não era masculina, nem feminina. Não parecia humana, mas também não soava totalmente monstruosa. Era como se alguém estivesse tentando imitar um sussurro humano pela primeira vez, e quase tivesse conseguido. Ela queria correr, queria gritar, queria se jogar contra qualquer parede até perder a consciência, mas seu corpo simplesmente não obedecia. A respiração quente contra sua orelha era constante, lenta, quase curiosa. Algo se aproximou ainda mais, tão perto que ela sentiu, pela primeira vez, peso, como se uma mão invisível estivesse prestes a pousar no seu ombro. A escuridão parecia girar ao redor dela, como se estivesse viva. Lara finalmente conseguiu soltar um som, um soluço agudo, desesperado. Juntou todas as forças que tinha e se lançou para frente, tropeçando, batendo o quadril na mesa da cozinha, derrubando tudo que estava sobre ela. Objetos caíram, bateram no chão, ecoando alto pelo silêncio absoluto da casa. Ela correu às cegas, com os braços estendidos, tocando paredes, tentando achar a porta da sala. O escuro se contorcia em volta dela. Passos, ou algo parecido com passos, começaram a seguir atrás. Leitos, pesados, ritmados, não apressados, não violentos. A coisa estava esperando ela cansar. Quando finalmente encontrou a maçaneta da porta da frente, Lara girou com tanta força que seus dedos doeram. A porta abriu com um estalo alto e um vento frio da madrugada entrou, cortando a escuridão como uma lâmina. Ela correu para fora sem olhar para trás, descalça, tropeçando na calçada, respirando como se o mundo estivesse desabando. A rua estava vazia. Nenhum carro, nenhuma pessoa, nada além do som de seu próprio desespero. Ela só parou quando chegou ao poste mais próximo, agarrando como se pudesse salvá-la de alguma forma. A rua estava iluminada, clara, normal.
Mas o silêncio atrás dela, aquele silêncio pesado, a seguia. O celular na sua mão vibrou. Lara olhou para a tela, trêmula. O aparelho, que até minutos atrás estava completamente morto, agora mostrava apenas uma ligação perdida, de um número sem nome, sem origem, sem registro. A descrição dizia: "Você ainda pode correr." O telefone vibrou de novo. Mais uma mensagem. Com as mãos tremendo, Lara abriu. A mensagem dizia: "Mas eu também." A luz do poste piscou. Uma vez, depois outra, depois apagou. Lara sentiu o ar mudar atrás dela. E aquilo respirou de novo. Se você está gostando da história até aqui, não esquece de deixar o like. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo relatos como este. E comenta aí embaixo o que você acha que realmente aconteceu. Eu sempre leio tudo. E se quiser sugerir o próximo mistério, deixe a sua ideia nos comentários. Quem sabe o próximo vídeo não seja o seu.